All right, guys, so today we're going to start with Mach 6, class 46. Actually, sorry, not Mach 6, Mach 7, because we are skipping one. This way we can do things a little different than the other class, because usually the mocks are very similar from one to the next, so we are skipping one. So today we are having Mach 7. Last class we had Mach 5. Today's class 46, and it's November 21. So let's start. I'll be asking you guys questions in turns. First one to answer the question will be the one to my right, which is Daniel Crawford. So Crawford, let me ask you first question of Mach Let's 7. go. All right. Captain, tell me, how do you prepare for a flight? Well, actually, I prepared the flight uh, one day before the flight. I checked the weather, checked the notice, and the, the airport conditions. I prepared the the flight in the app in the for flight. Check the road, check the aircraft performance, and in the day of the flight, I go to the airport a little bit early to check the aircraft, update the database, uh, check the refuel their plane, check, do the walk around. Well, that's it. Okay. So keywords. I make all the external inspection. If you want to use that vocabulary, you could. Yeah, I have to perform the external inspection, make sure everything is accordingly, checking for NOTAMs, weather, charts, documentation in general. You have a briefing before flying as well, so you can mention that. Yeah, things like that. One of the nice things about questions like this is that you can cite things as if you're thinking. So you can buy some time from an interaction perspective is a good strategy. You say, well, let me see what else. And then you take time, I check the weather. I make sure the flight plan is according to NOTAMs and I check all the procedures. I prepare all the documentation. What else? Before flying, we also have to make sure we have all the necessary bureaucracy done in terms of passengers. You have to plan ahead in terms of refueling, check if the airports you're going to land have the services you need for your passengers, for the aircraft. So it's about preparing for all these details, basically. Yeah. So take time between each thing that you mention because this consumes time of your test and ultimately this will cause you to answer less questions, to talk less, and therefore no matter how many mistakes you make, if you talk slower you make less mistakes in total. So it's always a nice strategy if you can combine your interaction uh, to a slower pace because then you can talk a little less and that avoids mistakes in the end. All right. And second question here is going to go for Paulo Ricardo Finotto Colasso, however you want to call him. I call him Finotto usually, but yeah, Paulo Okay. Ricardo. All right, Captain, tell me a little bit about how did you start your aviation career? Let, let me think if I can remember. Long time ago, 1988, I was in the Navy and I applied to be a pilot in the Navy. So I went to São Pedro da Aldeia, where is our main base, aviation base. And I spent there 1 year and a half, about 6 months in theory, studying theories, and after that going to the squadron to fly Bell 206 for about 1 year, and we had a lot of stages. You have normal maneuvers. After that, kind of more accurate maneuvers, and after that formation flight, armament, weapons flights, and
landing at Navy ships, and that's it, a long time ago. Okay. Very good answer. And can you tell me a little bit about the reason why you decided you wanted to become a pilot? How did you come to that decision? As a son of a Air Force pilot, I lived in Air Force bases during my childhood, and since then it was my idea, my dream to be a pilot. So I think started very early in my life, and the Navy, the Brazilian Navy, gave me this opportunity to apply for that. When you finish your second year as a second lieutenant, you can choose which area you go: submarines, weapons, surface ships, and I applied for aviation. Okay. Good job. Nice answer. So as a son of a pilot, I come from a family of pilots myself, by the way. My grandfather was an Air Force pilot. My father was a civil pilot. So a few ideas you could use here in terms of keywords. Well, it was hard for me to wanting to be something else. Essa é uma forma mais rebuscada de dizer a mesma coisa, né? Você vai pela negativa. It was hard for me to have any desire to become anything else, to become anything other than a pilot, because my father was a pilot, and that always had a lot to do with my choice. I admired my father and I admired what he did, and I think that this caused an impression on me since I was very young. And I think this is true for many other pilots, including other people here in this class, as Crawford. Crawford's father is a pilot too. And yeah, so that's it basically. I always had this passion. It was nourished in me ever since I was young. Nourished é aquilo que foi nutrido, aquilo que foi de alguma maneira. Fostered também é boa. Fostered é aquilo que foi também fomentado. Fostered, tá? O ED no final que não se fala o E, então é fostered, né? Você fala fostered. And it was nourished in me. Nourished in me, yeah. Nourished in me é nutrido em mim, em mim, tá? In. All right, good answer. Very good. Now let's go to the next question. That one is for Adroaldo. Adroaldo, well, that one is for airline pilots. So for a helicopter pilot like yourself, they would change it a little bit. The question is, how can airline companies improve aviation safety? In your case, I will ask about the offshore helicopter market. Okay, so how can the offshore aviation companies and helicopter general aviation agencies improve aviation safety, in your opinion? Well, I believe that company can improve the aviation safety, making some It's okay. Improving courses like simulators, improving CRM between pilots and all people that work around of aircraft in general. I think not exactly in offshore, but I think in all aviation, all people are important. All skills and developed in this work is very important to improve the safety of and successful of these operation, the all operation. Okay. Just a second as I take some notes. Okay. All right. Success, not success. The success of this. Success. And then you said all skills developed in this work. It's kind of weird. Instead of saying in this work, you could say in this line of work. Já ficaria melhor. Right. Yeah. So all skills developed in this line of work are important. So as long as the companies keep improving courses,
I would say also not just improving courses. You said improving many times, which is a nice word, but for you to use different ones, you could also say implementing. So they could Implementing. improve the existing courses, implement new ones, implementing new courses and new safety courses and things like that. I think it's relevant as well. So yeah, this is what I think. Basically, these are the things I think can be done. Lembra, finalização, sempre uma conclusão que deixe confiança aparente de que, ó, terminei meu discurso aqui, né? Ponto de vista de oratória é isso que a Ok. gente quer demonstrar. Como que a gente pode fazer isso? Várias maneiras. Pode ser do simples that's it a paráfrase no final. A paráfrase não precisa ser só no começo. Então, yeah, I think that's it. I think these are the things that can improve and increase flight safety and they can be done by the companies. Quer dizer, eu voltei lá para a pergunta, para os vocabulários dela e usei para fazer a conclusão, para arrematar. E aí gasta um tempinho, tal, mesmo conceito, ok? Conceito de estratégia em latim. All right, now Ivaí, our friend with the airline company name, Iver. Iver. It's like an Apple company for the air. Iver. All right, my friend. How are you doing? All good? I'm fine. Nice. So let's go. Let's get to the next question with you. But I think actually it's done in terms of questions for this one. Yeah, it's done. Let's go to part two with you then. So situation one of part two. If I imagine that now as the go ahead. No, I'm not home, so I try It's gonna be to hard. take notes with the cell phone. Okay, but if it's hard for you and if you want to remain just listening, let me know because Lira, for instance, is going to remain just watching the class and listening because he's also not able to participate at this time. I think he's in his car or something like that. But No, you okay, are you able to try? I could try. Yeah. Okay, you want to give it a try? All right. Just to Yeah, memorize the yeah, situations. yeah. Make it a little harder. It's already so easy. Okay. All right. So let's go. Situation one. Imagine you are at Santiago Airport. Listen to Santiago Tower as the pilot AFANAC 123 and read back the instructions. There we go. ANAC 123, cleared for lineup and immediate takeoff. Wind 180 at 12 knots. When passing 4,000 feet, turn right heading 240 and contact Santiago departure on frequency 129.7. Okay. Could you repeat, please? There he goes again. Just a second as I put my whiteboard as well. I'm going to take notes with you guys so I can help you as well a little bit because you are not being able to take notes. I'll take some for you. There he goes again. ANAC 123, cleared for lineup and immediate takeoff. Wind 180 at 12 knots. When passing 4,000 feet, turn right heading 240 and contact Santiago departure on frequency 129.7. Okay. Now it's very good. Okay, tonight 123, clear to line up and take off. Wind 180 with 12 knots. When passing 4,000 feet, turn heading 240 and call frequency 129.7. Well done. Good job. Now, Captain, imagine while rolling, your airspeed indicators show unreliable information. So you decide to abort takeoff, contact Santiago Tower, inform about the situation, and request to taxi back to the gate. Okay, control tonight 123. We are rejected takeoff. Simples, ó. Começou com o I, já não gostei. Reporting, requesting. Lembra? O simples ok. aqui é o que eu tenho que reportar, que eu tenho que solicitar. Control ANAC 123, reporta isso, solicita aquilo. Control ANAC 123, reporting this, requesting Ok. this. Tá lá. ANAC 123 reporting rejected takeoff due to reliable indications, request return to the gate. Isso aí. Simplicidade, tá vendo? Fica fácil pra caramba essa interação. Lembrando que nessa parte da prova o cara não quer te
avaliar a gramática. Ele nem tem espaço para isso direito aonde ele tá da ficha nessa hora. Então, assim, ele só quer que você cumpra aquilo que ele pediu para ele tocar o próximo áudio e continuar vendo se você vai checar as gaivotinhas ali do que você tem que cotejar. Now listen to what they reply. Read back. ANAC 123, Santiago Tower. Exit the runway via taxiway Bravo. Will you attempt a subsequent takeoff? Confirm. Cortou Ah, aqui, cortou o áudio pra mim. Oh yeah? I'll play it again. ANAC 123, Santiago Tower. Exit the runway via taxiway Bravo. Will you attempt a subsequent takeoff? Confirm. ANAC 123, negative. Subsequent takeoff. We have vacated the runway via taxiway Bravo. All right, good job. What happened here? What did the controller say? Okay, the controller gave me instructions, which I replied, and To which I replied. to which I replied, and after the situation, we returned to the gate. Ok. Para quem não estava aqui, umas aulas anteriores onde eu já mencionei isso, essa frase que eu corrigi aqui do Ivair, do to which I replied, é uma frase que eu já acho assim, digamos, previsível para fazer aquele resumo do que aconteceu, né? Toda a situação de parte 2 termina com o cara perguntando o que aconteceu. Você tem que explicar. Nessa explicação, você vai dizer que o cara entendeu ou não entendeu, você corrigiu ou confirmou, e você também cotejou ou não cotejou informações que ele passou, né? Instruções. Quando você fizer isso, se você usar a frase he gave me and he also gave me instructions to which I replied, você já pode pontuar em evidências positivas na prova. E eu sei disso por conta de uma aluna que fazia aula dessas em turma, inclusive há uns meses atrás, que ela fazia, alguns aqui já devem ter até feito aula com ela, acho que o Crawford, e ela queria passar com 5, quando ela não conseguiu, ela ficou com 4, aí pedimos recurso, pedimos uma ficha de avaliação e tal, e a gente viu que essa frase em específico que eu passo para vocês estava lá anotada como evidência positiva. Então, tanto ela quanto outras frases similares que usem um bom inglês em lugares previsíveis da prova ajudam muito. Então, the controller understood the situation or misunderstood the situation. Nesse caso aqui é misunderstood, né? The controller misunderstood the situation, thinking that I wanted to perform another takeoff, asking me if I wanted to perform a subsequent takeoff. So I explained that that was not the case. I also received instructions to which I replied. Entendeu? Ou he also gave me instructions that I followed. Então, tem algumas frases aí possíveis que você podem já estar antecipados. All right, good job, well done, Ivey. Now let's go to situation 2. And in this one, we're gonna have the first one now taking the, let me see. Brunini, did you have it already? A question? I don't remember. Let me check my notes here. No, Brunini didn't have it yet. So Brunini now. Brunini, now situation 2. Imagine you are going to take off from Los Angeles Airport. Listen to Los Angeles ground control and read back. There we go. ANAC 123. Taxi to holding point runway 24 left via taxiways Delta 7, Echo and Echo 6. Give way to the Airbus 320. Expect 20-minute delay for departure. QNH 1010. Los Angeles ground, ANAC 123, roger. Clear tax to holding point 24 left via Delta 7, then Echo 7, and give way to Airbus A320 and expect 20-minute delay, QNH 1012, ANAC 123. Okay. Now, Captain, tell me what happened here. What did the... No, sorry, my mistake. I have to continue with you on the next one. Sorry. Now imagine that you are taxiing on taxiway Delta 7 when you notice that the Airbus ahead of you seems to be having a hydraulic leak from its left main gear. Call Los Angeles ground control to report what you see. Los Angeles ground, ANAC 123. The Airbus A320 seems to have a hydraulic leak on its left main gear, ANAC 123. Good job.
Now listen to what they reply and read back. ANAC 123, maintain position. Confirm that you have a hydraulic fluid leak on your left main landing gear. Negative Los Angeles ground. ANAC 123, I confirm. This is the Airbus A320 ahead of us that is having the hydraulic leak on its left main gear. ANAC 123. Well done. What happened here, Captain? What did the controller say? The controller misunderstood the information I gave them, and I have to repeat that the problem wasn't on my aircraft. It was on the aircraft that is in front of us. Well done. I think in the last class or a few classes back, we had a similar situation, a variation of this exercise. Remember, this is one of the exceptions of exercises of part 2, in which you might have to use some pronouns to explain what happened, because it didn't happen to me, it happened to them, it happened to another aircraft. Another solution is to use the verb affecting. So you could say, the controller misunderstood the situation, thinking that the problem was affecting my aircraft, affecting ANAC 123. So I corrected the controller, I clarified that this situation was actually occurring with the aircraft ahead or affecting the aircraft ahead of us. Yeah, I like this verb, affecting. So you can make it as clear as possible, saying, well, the controller misunderstood who was being affected by the problem, or that the problem was affecting me instead of affecting the aircraft ahead. So I explained that and received instructions, to which I replied. Olha lá, tá vendo? Sempre cabe para resumir as instruções, né? Uma frase aqui dessa. Óbvio que você não vai falar 5 vezes, senão pode ser que saia pela culatra e o cara fale, tá muito macetada essa frase dele, né? Mas uma vezinha... Mas nessa aqui, de fato, ele não chegou a me dar a instrução, né? Ah, Ela é só me verdade, perguntou, nesse não me deu caso eu instrução é que me nenhuma. empolguei aqui, é verdade, ela só pediu pra... Ela só You're me totally perguntou, eu right. falei, Yeah. não é comigo, é com o cara da Errou frente. meu, exato, tem razão. Ela deu um maintain position ou não, nem isso, né? Não. Deu Ela, maintain, não. ANAC 123 maintain position. Confirm you have a hydraulic leak. Ela deu um maintain Isso, eu até position, escrevi né? aqui, mantém position. Tá, mas aí certo, você já certo. cotejou maintain position, daria pra falar, and she gave me instructions to maintain position, to which I replied. Pode ser também. To which I read back. Read back é o passado do read back, né? O read vira read no passado, escreve-se igual, muda só a pronúncia, né? É uma palavra diferente no passado, no inglês, como poucas. All right, well done, Brunini. Good job. Now let's go to the next situation, situation 3, and it's time for us to go back to, it's full circle now, I think. Adoraldo had already a situation as well, right? Yeah, in part 1 you answered Yes. questions, right? Yeah, you answered. Yes. All right, so now we're gonna, let me see, the next one now is the first, which is Crawford. Crawford, situation 3 is for you, my friend. So imagine you are now going to land at Heathrow Airport, listen to London Control and read back. Lembra, esses nomes de qual é o controle, o aeroporto, tudo desinformação, control, tá? Não gasta neurônio com isso. Outro dia alguém cometeu um erro numa coisa que era, foi até o Lira, numa aula particular dele, acho que foi até hoje, mais cedo, ou ontem, sei lá, porque ele ficou pensando numa aeronave, foi um prefixo. O prefixo da aeronave que os caras colocaram aqui no exercício é um prefixo real, tipo Papa Romeo, Oscar, Mike, Tango, não lembro. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, porque ele voou na Omni e lembrou que era um helicóptero da Omni que tinha esse prefixo, tal. Final das contas, nem era hotel, não era Oscar, e ele na cabeça dele, como a coisa era parecida, até errou o prefixo, porque ele estava pensando no helicóptero. Se ele só falasse de aircraft, não era erro, mas se ele falar errado o prefixo, virou um erro, entendeu? Então, esse tipo de coisa que eles não consideram podem te atrapalhar quando você erra e não te ajudam quando você acerta. Ou seja, o risco-retorno é incompatível com a sua tentativa de acertar. Então, the aircraft, the controller, tá? Generaliza esses daí. All right. So again, Crawford, you are now going to land at Heathrow Airport. Listen to London Control. Read back. There we go. Vou pôr minha luz aqui. Ah, não, você não. Você tá podendo anotar. É o Ivair que não tá. There you go.
Anak 123. Sorry, this one. Anaki 123, turn left, heading 010 degrees. Descend to flight level 150 and reduce speed to 240 knots. London Control, Anak 123, Roger, turn left, heading 010, descent, flight level 150, reduce speed 240 knots, Anak 123. Well done. Now, Captain, imagine you have been instructed to hold and you have been in the holding pattern for a while. However, you are now running low on fuel. Call London Control and inform them that you need to land within 15 minutes. London Control, Anak 123, request priority to land at Heathrow Airport. We are run low fuel. I need to land at 15 minutes, Anak 123. Okay, just one detail here. Use the wrong preposition. Not at 15 minutes, in 15 minutes. In 15 minutes. Yeah, you know the difference? In 15 minutes é nos, dentro dos, né? Within or in 15 minutes. Can I use within 15 minutes? Yeah, you could say within 15 minutes, because it could be earlier, yeah. In 15 minutes é mais tipo em 15 minutos, quer dizer, pode dar a entender que também se for em 10 você não quer, né? Within é tipo assim, dentro dos próximos, e o in é em, vamos dizer, para tempo, assim, para minutos, tá? Já o at é só a preposição errada, seria para lugar. Fala. Running low on fuel. On fuel. On fuel. Yeah. All right. Now listen to what they reply, Crawford, and read back. There he goes. Anaki 123, turn right, heading 140. Expect vectors to intercept ILS 09 left. Confirm you need to land in 15 minutes due to low fuel. London Control, Anak 123, affirmative. We need land in 15 minutes due to low fuel. Roger, turn right heading 140, expect vector ILS, runway 09 left, Anak 123. Well done. Very good job. You got it. Now explain to me what happened here. What did the controller say? Well, the controller gave some instructions to expect vectors to ILS runway 09 left, and they asked me to confirm if I needed land within in 15 minutes due to low fuel situation. Okay. Just one thing. They asked me to confirm if I needed. Faltam umas palavrinhas aí. Not they asked me to confirm I needed. They asked me to confirm if I needed to land. Tá? Que é uma condicional aqui. Okay. Okay. Just a second. I'm not finding my controls. Oh, I found it now. O monitor grande agora tá me traindo o tamanho dele ter tanto espaço que eu perco as coisas aqui. All right. Now let's go to the next situation here. All right. Situation 4. And now it's time for Pinotto. Let's go. Captain, imagine you are going to take off from Carrasco Airport. Listen to Carrasco Tower and read back. Não sei como eles leem esse carrasco, se eles leem assim ou se eles leem carrasco, tá? Carrasco. Carrasco é no Uruguai, salvo engano, né? Uruguai. All right, now listen to what they say and read back. Anak 123, good evening. Cleared to line up an immediate takeoff runway 24. Wind 190 degrees at 05 knots. This is Anak 123, Roger, to line up. Runway, run up immediately to runway 24, wind 119 at 5 knots. Anak 123. Good job. Got it all. Eu detesto
essa coisa que eles fazem aqui é o segundo áudio de hoje, né? Acho. Clear to immediately line up and take off nesse. Cara, Uhum. line up and take off, né? No outro tem um que é clear to line up and wait. Cara, se você vai dar take off, é clear to take off. Se você vai line up and take off. Isso daí é coisa que os caras estão traduzindo do português para o inglês, né? Quem fez a prova e cal. Porque o correto é clear to take off. Você não fala line up quando você vai falar pro cara decolar. Ah, clear to take off. No português é que se fala isso, né? Muita torre fala pra gente. Liberado Alinhar e alinhar e decolar ou liberado alinhar e manter, né? É. Mas em inglês é clear to take off or clear to line up and wait. Eu nunca ouvi em inglês clear to line up and take off. É clear to line up and wait or clear to take off, né? Que não faz sentido você pôr o line up nas duas instruções se uma é para o cara alinhar e manter e a outra é para ele decolar, né? Tipo assim, óbvio que se você está mandando ele decolar, você quer que ele alinhe, né? Você quer que ele tente decolar cruzado com a pista. Então não faz muito sentido line up and take off em inglês, né? Mas, enfim. Alright, mas só uma crítica minha de assim, eles fazem isso, você fica anotando line up, aí eu vou colocar line up and wait e line up and take off, né? Enfim, eu já tento mudar para o take off no meio aqui e corto até o line up que eu tava fazendo. Quando vocês forem fazer a abreviação desses termos que são duas palavras conjugadas, eu sempre acho válido usar essas barras assim, tá vendo? Que elas conjugam as informações de maneira simples, né? Tipo, line up, take off. Aí aqui era o vento, 190 barra 5 knots, né? Foi como eu A fiz. 190. Aí anda tudo Era 190 at 5 knots. Você falou o quê? 119 with Ah, 5 então knots. foi. Eu nem peguei. Olha como é importante falar com convicção. Eu tava aqui prestando atenção e não peguei. Achei que você tinha falado. Eu posso ter. Agora, O jeito que você falou errado, às vezes tem gente que anota certo e na hora fala errado. Às vezes eu tô ouvindo aqui, li 190, ouvi você falar 119 e não me toquei que tava errado. Então isso acontece com o avaliador também, tá? Alright. eu posso fazer uma observação? Eu não Claro, sei se claro. no avaliador lá da prova eles o- querem isso ou não, mas o Hum. vento não precisa cotejar. Não, eles querem. Isso daí é uma diferença da Querem? Provical que eles te dão no briefing, tá? Provical, eu Ah, até bom. fiz um vídeo no YouTube uma vez mencionando isso. Tem alguns detalhes da Provical que eles vão te passar no briefing. Um é que precisa. Eu acho isso uma merda, tá? Eu falo É isso porque na porque é vida real assim. ninguém coteja vento. Eu É concordo. só para Mas falar eles o falam. inglês mesmo, né? Por isso que no briefing eles. Mas percebe que é muito contraditório isso. Porque, por exemplo, eles não É, precisam que você coteje o nome de posição. Na vida real, você tem que cotejar o nome da posição. Só é que o eles não. inverso, então, aí eles fazem, É, né? mas é porque é coisa tosca da prova, porque para imaginar o seguinte, eles entendem que por você estar numa prova, ele vai te colocar em situações que você não tem o conhecimento real daquela carta, daquela aproximação, você não tem É, o com contexto certeza. do Eles dão a voo. posição de Dubai aí para quem nunca foi, Isso, quem nunca isso. foi, tipo Então, a China. então Quando aqui você eles para têm o onde? bom senso, aqui eles têm o bom senso de falar, beleza, não precisa cotejar isso. Só que eles É vão lá legal, e né? colocam, né? Mas eles não precisavam colocar. Não coloca, faz exercício que não use isso, porque atrapalha, né? Mesmo que você não Com precise cotejar, às certeza. vezes você não sabe o que você perdeu, É, né? às vezes o cara pode ficar nervoso e sei lá, né? E aí aquela palavra tá junto de outra, sei lá. É E aí você verdade. não pega ela e acha que e você não pega duas por conta dela, enfim. É meio errado eles porem. Aí eles vão lá, põem vento e você não precisa e você precisa cotejar. Era melhor não pôr o vento e não pôr a coisa, era melhor, É, não? aí os pilotos todos estão acostumados a não cotejar vento, aí o cara sem querer não fala e já leva uma Exato, cacetada exato. aí. Isso. Aí tem o seguinte, se você estiver controlando o seu nervosismo, no final, quando ele pergunta ali no final da parte 2, and what did the controller say, né? Aí vamos supor que durante o meu cotejamento eu cotejei Roger, line up and take off, runway 24, mas eu não cotejei vento. Aí eu É. me toco disso quando acaba o exercício. What happened here? What did the controller say? Que a gente não chegou lá ainda nesse exercício. Aí eu falo, well, the controller gave me instructions to line up and take off, and oh, he also gave me wind direction and intensity, but I forgot to read back. Was 1905 knots. Se você falar agora, ele vai considerar. Hum, Então, essa parte entendi. final, não vale muito a pena você entrar nos detalhes de instrução. Como eu falei, fala, and he gave me instructions to which I replied. Tá ótimo. Só que caso você tenha perdido algo e queira complementar, aí vale a pena você mencionar ou corrigir, tá? Finoto, vamos continuar É. esse exercício. Desculpa, interrompemos aqui por um tempo. Mas, Desculpa aí, Filoto, atrapalhar aí, tá? Ah, que isso? Tá aprendendo, todo mundo aprendendo. alright. Beleza, valeu.
Now continuing with this one, Captain, imagine that now after your takeoff, you suddenly hear a loud noise and you face a situation like this one here. Can you see the picture there? And yes, okay. Okay, so you have a situation like this after a loud noise during this flight. Okay. Call Carrasco Departure to inform them what happened and say your intentions. Tell the controller precisely what part of the aircraft was affected. Carrasco Tower, Carrasco Departure, ANAC 123, reporting a bird strike, and we lost windscreen, requesting returning to land, ANAC 123. Aqui ficaria um pouco impreciso we lost the windscreen, tá? Porque ele não se esfacelou inteiro, tá? We had a broken windscreen. Melhor. Yeah. Reporting broken windshield or cracked windshield, severely cracked windshield. Tem gente que usa o shattered. Shattered é estraçalhado, estilhaçado. Como os windshields têm aquelas fitas adesivas, tem mais de uma camada de vidro, eles podem estar shattered e se manterem de alguma maneira inteiros, né, íntegros. Para um vidro normal, shattered, um copo d'água, um copo de vidro, ele caiu e estilhaçou, tá? Para um vidro de avião, um windshield, dá para usar shattered porque ele continua ali, né? Mas eu usaria cracked. Eu falaria severely cracked. Yeah. We have a severely cracked windshield due to a bird strike, reporting windshield damages, requesting return to the airport. Pode ser alguma coisa assim. Vai lá, de novo, só para praticar. Carrasco Departure, ANAC 123, reporting a bird strike with severe cracked windshield, requesting return to the airport. ANAC 123. Perfeito. Boa. Melhorou até do que a última. Não precisou usar I, we, só usou reporting, requesting. Now, listen to what they reply. Read back. Perfeito. ANAC 123, Roger, you are under radar vectors, turn left, heading 060, descend to flight level 070 with a rate of descent of 1000 feet per minute. I understand you have a broken windshield. Confirm? That's ANAC 123, negative. I have a severe cracked windshield after a bird strike. Roger to turn left 060 and descend 1000 feet per minute. Aí não peguei totalmente. Pegou sim, era isso mesmo. Falou tudo. A única coisa que você, digamos, errou é o broken windshield, é um sinônimo, tá? O broken é bem genérico, cabe broken, tá? Poderia ser damaged também, damaged windshield. O chato só é pronúncia, né? Damaged, que o ED tem que fazer um DT. Você poderia falar, the windshield is damaged, que aí fica mais fácil terminar com ele do que damaged windshield. Você poderia falar, affirm, broken windshield. Descend 060, right? No, turn left, No, 060. turn left 060, Yeah. descend 070. Ele deu vetores, né? Wilco, radar vectors, para tudo que você vai cumprir de instrução, usa o Wilco. Wilco, radar vectors 060, descend 070, rate of descent 1000 feet per minute, affirm, broken windshield. Vai lá. Okay. Wilco vectors to ANAC 123, turning left 060, descend 07, flight level 070, 1000 feet per minute, and affirmative broken windshield. ANAC 123. All right. Well done. Now, Captain, what happened here? What did the controller say? Aquela resumida. The controller acknowledged my windshield severe Condition. windshield condition and gave me instructions to return to the airport, to which I replied. Nice. Well done. Nessa aí você ganhou uma anotaçãozinha lá, se o cara for um avaliador igual o da Ana. Isso aí. He gave me instructions, to which I replied. He gave me... Tem várias opções, né? Você vai falar, he gave me proper instructions, to which I replied. He gave me specific instructions that I complied with, because they were
making sense with my situation. Tem várias frases que você pode já, digamos, elencar para usar para dizer que ele deu instruções, as quais eu cotejei. Sempre que a gente quer dar uma rebuscada, é bom ela ser feita em cima das coisas mais previsíveis da prova. Porque aí você não toma tanto risco, né? Vai tentar rebuscar uma coisa muito no improviso, a chance de sair pela culatra aumenta. Ok? Backfire, sair pela culatra. All right, now let's go to situation 5. Good job. Adroaldo now. Imagine you are at Salvador Airport. Listen to Salvador ground control and read back. ANAC 123, approved taxi to holding point, runway 28 via taxiways Kilo, Alpha and Golf. Follow Boeing 727 ahead of you, approaching holding point contact tower on frequency 118.30. Salvador ground, can you say again to ANAC 123? ANAC 123, approved taxi to holding point, runway 28 via taxiways Kilo, Alpha and Golf. Follow Boeing 727 ahead of you, approaching holding point contact tower on frequency 118.30. Salvador ground, approve taxi via to holding point via taxi to running 28. Correct. Disregard. Salvador ground, ANAC 123, approve taxi to holding point runway 28 via taxiway Kilo Alpha Golf, following Boeing 727, and will call frequency 118.30, ANAC 123. Well done. Now, Captain, while taxiing on Alpha Taxiway, you see a situation like this one here. So now I want you to call Salvador ground control to report the situation and say your intentions. Salvador ground, ANAC 123, holding position due to a dog on taxiway Alpha. Request instruction. Okay. Now listen to what they reply and read back. Good job. ANAC 123, hold position. Confirm there is a loose dog on board. Salvador ground, holding position, affirm. There is a dog on taxiway, ANAC 123. Okay. Now, what happened here? What did the controller say? The controller understood the message and asked it to confirm that there was a dog lost on the taxiway. Okay. All right. Yeah. The term "lose on the apron" was the one that he used, which is okay if you say the taxiway. It was on the taxiway, not the apron, precisely. In this specific exercise here, they have some variations of this exercise, and in some of them, they use the vocabulary incursion, an incursion by a dog. For the test itself, you can use incursion, I suppose, because they use it. But to be honest, it's not the proper vocabulary, okay? In real life, just so you guys know, incursion is if you have a vehicle, another aircraft, a person, or a manned vehicle like a truck, a pushback car, or something like that. If you have animals, it's like objects. So it's going to be an obstruction, not an incursion, okay? Incursion is like operational mistakes, not by, an obstruction by, let's say, a kite, a person, a bird, a carcass, a FOD, an animal. All of these would be actually obstructions. In real life, that would be the adequate term, okay? But in the test, they call it an incursion by a dog, which doesn't really make that much sense, but it's not a big problem as well. You guys may understand what it is, okay? Oh, can you just give me because my sound here in my iPhone was not so good. Could you repeat the last audio, please? Just Sure. Do you guys want me to increase my volume? I can increase my volume a little bit. Is it better now? My problem here is cracking. yeah? The sound is cracking here. Yeah. Okay.
I was mentioning that in this exercise, they actually consider the dog as an incursion sometimes. They have Okay, that's variations right. of this No, exercise in which they call it an incursion. okay, no, that I You understood. understood? If you Mhm. could put again the audio of the Oh, tower, the audio last itself. Okay, audio. my mistake Yeah, then. Okay, yes, got it. please. I'll play the audio one more time. There it goes. ANAC 123 out position. Confirm there is a loose dog on board. Yeah, that I understood on board. A dog on board. Yeah, in this case, confirmed there's a loose dog on board. My mistake then. It's It's correct. because there are so Sorry. many mistakes with this one. Yeah, I didn't get it because I was reading the dog was on the apron. Yeah, the dog was on the apron and they thought the dog was on board. My mistake, guys. I'm kind of Right. taking notes at the same time. Sometimes I don't get it. But in this And case, so I yeah, was the wrong. dog was he was wrong. Yeah, you would have to say negative dog loose on board, correction dog on the apron. But there are exercises and variations of this one in which they understand the dog is on another position. Thanks for that, Colasso. I didn't get this one because I was taking notes and I thought the exercise was a different one in which they just mistake taxiway for apron. But in this case, they understood the dog was loose on board. Now, there are exercises in which they understand the dog that is on taxiway Bravo as if it is on an apron or as if it is on the runway, and then they call it an incursion. That's the situation in which they use incursion for the scenario. So good job here, man. Thanks. All right, so go ahead and make this correction now that you got it, Aderaldo. The correction itself. You'd say what? Negative loose dog on Okay. board, yeah? Salvador ground, negative dog on board. The dog was on the taxiway Alpha and holding position and ANAC 123. Tiny mistake. The dog was on taxiway Alpha, sem o the. Por quê? Alright. Quantas taxiway alphas tem dentro do contexto de uma comunicação aeronáutica com o aeroporto? Só uma, né? Não vai ter mais de uma taxiway alpha. Então, o the em inglês ele só é usado em circunstâncias onde ele define uma entre outras, tá? Então, taxiway alpha é como um nome próprio já. Então, você não vai usar o the. Assim como você não usaria para, sei lá, runway 26. Se você falar runway 26, é runway 26, não é the runway 26. Agora, se você vai deixar implícita a pista, que obviamente você não deveria na maioria dos casos, você fala the runway, né? Eu digo na maioria dos casos porque pode haver situações onde você deixa implícita. Suponhamos que você já está em comunicação com o controle. Teve um problema na pista 26, falou Control ANAC 123 rejecting takeoff runway 26 due to obstruction by a dog, que eles vão chamar de runway incursion by a dog, sei lá. Okay, ANAC 123, what happened? Explain to me again. We were taking off here on runway 26 and there was a dog. Now we need assistance to vacate, but the dog is ahead. We cannot do it. All right, so stay on the runway for now. Stay on the runway, né? Então, esse the runway estaria porque já está no contexto da conversa qual pista, 2,5. Então, the runway, eu omito qual pista, né? Usando the. Mas se eu falar runway 26, aí eu não vou falar the runway 26, é runway 26 ou the runway. Taxiway alpha or the taxiway. Então, artigo, eu vou anotar aqui para colocar no nosso material de aula um pouco sobre isso, que é um erro muito recorrente, o the, o uso excessivo do the, tá? E aí, por hoje é isso. Fala. There is a video in your homepage, Vector's homepage. The first video in Vector's homepage is about the article. It's about this? Yeah, I made one for YouTube a few years ago, I think. Yeah, but it's in the Vector space as well. Good, thanks for telling us. Yeah, it's over there. I actually remember now that I put this one, I actually made the context of people saying the Brazil, the aviation. É muito comum na parte 1. As pessoas estão respondendo e elas falam the Brazil, elas falam the aviation. A aviation, se você está falando de aviação como um todo, você não está discernindo uma aviação em específico. Você está falando de algo amplo e genérico, aviação. Aí em inglês você não vai falar, por exemplo, a aviação tende a crescer em inglês, não é the aviation tends to grow, é aviation tends to grow. O Brasil tá fudido. Vai falar Brazil is fucked up. Você não vai falar the Brazil, yeah? Então, Brazil is going better. Brazil is improving. Vai ser Brazil is improving, não vai ser the Brazil is improving. Tem exceções para nomes de países, porque tem, por exemplo, the United States, the United Kingdom. Mas aí é porque essas construções,
elas estão referindo ao reino, né, gramaticalmente falando. Então, quando eu falo os Estados Unidos, the United Kingdom, the United States, por exemplo, aí tem exceção aqui porque é uma frase, né, o nome do país. Então é the United States mesmo, não é United States só. Aí você põe o the. Porque você está falando dos estados que são unidos, quer dizer, se unidos é um adjetivo dos estados que é o substantivo em si, entende? Então aqui Nome você usa o composto. the. Se você for pegar, tem até alguns que não são compostos, mas vieram de contração. Netherlands. O certo é The Netherlands e não só Netherlands. Mas aí são exceções. Porque, por exemplo, você pega Colômbia, Argentina, Venezuela, Austrália. Não vai ser The Australia, vai ser The Australia, vai ser Australia. Vai ser Argentina, Colômbia. Não vai ser The Mexico, vai ser Mexico, entendeu? Canada. Esses todos são nomes que não são nem compostos nem contrações, então não vai ter o the. Eles já estão, digamos, determinados por si. Agora, se eu sou um piloto e vocês também são, obviamente, nós somos pilotos, aí vamos supor que eu e você, Adroaldo, a gente voa a mesma aeronave. A gente está conversando sobre o hangar. Quando eu falo o hangar com você, está implícito na nossa conversa que é o hangar com o qual a gente mais trabalha, onde fica a aeronave, fica hangarada. Então, se eu falar, o pessoal lá do hangar, o hangar hoje está fechado. Então, quando eu falo o, eu estou subentendendo qual, pelo contexto do meu interlocutor comigo. Então, se eu falo, a aula está acabando, esse a estaria em inglês também, porque ele define qual aula, entendeu? Agora, se ele não define qual, fala a taxiway alpha. Ela não define qual taxiway alpha, só tem uma taxiway alpha para falar a respeito num aeroporto, certo? Desse contexto aqui. Então aqui é taxiway alpha. There was a dog on taxiway alpha. Quer ver aonde isso é muito importante na prova? E, cara, acontece muito da galera errar, muito mesmo. Parte 3, que a gente vai fazer na próxima aula, porque não vai dar tempo agora. Parte 3, The situation. você vai. Isso. The situation. Porque a pessoa vai falar assim. Eu acho que a situação 1 é mais difícil do que a 2. Aí ela fala, I think, ela vai no português aqui. I think, a situação 1, the situation 1 is worse than the situation 3. Tá errado. Situation 1 e situation 3 já tá definido. Porque situation 1 é uma, situation 2 é uma, só existe ela. No contexto aqui da prova, óbvio. Então, você não fala the situation 1, você fala situation 1 sem o the. Mas você pode falar the first situation, porque é que nem o the United States. O first é um adjetivo da situation. Aí você pode falar. I believe the second situation is more difficult than the first one. Because in the first situation, the aircraft is on the ground. And I think that this provides much more resources and they can deal with the situation much better. On the other hand, situation 3, in my opinion, is the worst one. Situation 3, sem o the, entendeu? Então, essa coisa do the, ela parece uma bobeira, mas se você não conserta, você comete, sei lá, pelo menos alguns erros durante o decorrer da prova. Porque funciona diferente do português. Um monte de o e a do português não vai traduzir para D em inglês. A gente vai ter. Todos os D em inglês vão se tornar o e a em português, mas nem todo o e a em português vai virar em inglês. Eles vão sumir às vezes. Então o D é só quando define entre outros. Já em português a gente usa para nome próprio. Você fala assim, o Pope hoje falou demais sobre esse tema. O Pope. Quer dizer, se você. O Pope sou eu, assim, no contexto da aula, obviamente sou eu. Então não tem por que você usar, por exemplo, em português eu falaria, o Adroaldo mandou bem na prova hoje. O Adroaldo. Adroaldo já é o Adroaldo. Se eu fosse falar em inglês, seria Adroaldo did a very good job today. Eu não falaria The Adroaldo did a very good job, porque eu não estou tentando selecionar e catar um Adroaldo entre outros. Eu não falaria The Burnini did a good job. Entendeu? Então ficaria só Crawford, Burnini, o nome próprio. Aí fica bem demonstrado isso, né? Como no inglês não se usa. Porque essa ninguém erra, né? Ninguém erra isso, ninguém faz. Essa daqui, assim, vocês normalmente erram isso nesses outros contextos que eu falei antes. Nesse de nome próprio, vocês não erram. Se você fosse falar, sei lá, por exemplo, o Colasso fez a correção ali dele, não, o Paulo Ricardo, fez a correção dele ali. Falou, pô, acho que. Deixa eu ouvir de novo que eu acho que eu ouvi mal tal. Aí fala assim. O cachorro, na verdade, estava sei lá onde. A situação foi aquela. Em português é para tudo quanto é situação. Em inglês nem sempre. Você vai falar, in this situation, the dog was on the apron. Vai ficar, porque a gente está falando do contexto. O cachorro, qual? Da situação. Na apron, qual? Da situação.
Agora, se você fosse falar, o Adroaldo cotejou, acho uma coisa diferente ali. De Adroaldo? Não, Adroaldo, entendeu? Então, é aí que muda a coisa, beleza? Valeu, é isso por hoje. Vou colocar no nosso material de hoje. Já anotei aqui, aí eu vou acrescentar. Mais alguma sugestão de material, de dúvidas aí? Bom, beleza. Obrigado. Então é isso por hoje. Show. Desculpem o tempo longo aí que eu tomei de vocês, estendendo muito aí no final, mas continuamos na próxima. Quando sair o Bom final de resultado de semana. terça-feira, eu dou a notícia. Valeu. E obrigado por Valeu. entenderem aí que ontem não Obrigado. consegui. Vai bem, Brunini já está revalidando aí pela segunda vez. O Brunini está com 5 ainda para revalidar, Quarta Brunini? vez. E Quarta vez já. é o 5, né? 5. 5. Ah. Tomara que eu consiga manter, né? Vamos ver. Vamos, vai que vai. É isso aí, vamos torcer. Estaremos Aí, aqui beleza. torcendo por Obrigado. ti. Tá The joia. Brunini is going to have a test. The Brunini is going to make the test to get the 5. Vamos ver. Não. Isso aí, galera. Então, Valeu. pessoal, obrigado. Bom fim de semana aí. Um Abraço. abraço. Abraço, bom final de semana. Obrigado, gente. Um Obrigado abraço, aí bom por final de deixar semana. aquela aula para hoje entender. Eu pretendia dar aula ontem, mas aí minha esposa arrumou esse casamento que eu nem sabia que ia ter que ter. Eu falei, pô, vai ter um feriado lá do negócio de consciência negra. Eu ia dar aula normal, só que aí a minha esposa, não, a gente tem um casamento. Eu, puta que pariu, eu nem falei nada para ela. Então, até que deu certo. Sexta-feira, galera, ó, compareceu aí. Valeu. Show. Abraço. Abraço, galera. Gente, um abraço, bom Bom final de semana. Até. Valeu. Valeu um pouco. Valeu. Obrigado, irmão. Até. Falou. Disponha.